Salve família! Sejam muito bem-vindos ao canal do Medeiros, ao nosso segundo vídeo do dia, hoje saindo um pouquinho mais tarde. Prometo para vocês que eu trago boas informações aqui, né, para você que está assistindo no finalzinho dessa segunda-feira. Mais um vídeo falando sobre o nosso glorioso Botafogo de Futebol e Regatas aqui no canal do Medeiros. Tem notícia sobre o Matheus Nascimento, notícia boa, em que a gente vai falar sobre a renovação dele, né, que está avançando, praticamente acertada aí, faltam pequenos detalhes para o Matheus Nascimento continuar no Botafogo. Vamos falar sobre o Jefinho, o grande destaque das últimas partidas do Botafogo também. E por fim, nesse vídeo aqui, vamos falar sobre Estádio Nilton Santos. Notícia que saiu agora à tarde, né? Eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu acho que é uma notícia, cara, que muda muita coisa pro torcedor, né? O Estádio Nilton Santos em breve deve passar por reformas e reformas que vão trazer o torcedor mais para próximo do gramado, né? Aquele clima de caldeirão, acho que a torcida do Botafogo estava esperando por isso, né? Então vamos falar um pouquinho mais sobre esses três assuntos agora no canal do Medeiros. É isso aí, então depois da nossa introdução eu peço para você alguns favores, tá? Like nesse vídeo, se inscrever no canal, muito obrigado, batemos 25 mil inscritos, tá? E compartilha esse vídeo aqui, além do like, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, fala, pô, vi lá esse vídeo no canal do Medeiros, traga novos inscritos aqui pro canal do Medeiros. E é de graça, totalmente de graça, só clicar nesse botão aí você já contribui para o nosso crescimento. Beleza? Vamos lá, vamos falar então sobre esses assuntos que eu comentei no início. Eu queria começar sobre o Matheus Nascimento. Matheus Nascimento, todos sabem que é uma joia do Botafogo, mas que ainda não estourou no profissional. Isso é um fato, todo mundo sabe disso, algumas pessoas gostam mais dele, outras pessoas gostam menos, mas não tem como você olhar para os números do Matheus durante toda a base e não chamá-lo de joia. É um cara que fez mais de 150 gols só na base, na carreira. Ele tem mais de 150 gols já na carreira, cara. Tem atacante que só consegue isso aí com 25, 26 anos. Ele tem 18 anos e já tem mais de 150 gols na carreira, só com gols que ele fez na base do Botafogo. Pegou seleção de base, seleção sub-15, seleção sub-17, seleção sub-20, todos eles, ele foi o atacante titular da seleção. Continua sendo atacante titular da seleção sub-20, ao lado do Marcos Leonardo do Santos, que também é uma joia do Santos, um ótimo jogador. Então não dá pra gente falar que o Matheus Nascimento é ruim de bola. O Matheus Nascimento ainda não estourou nos profissionais, e aí a gente precisa entender se é questão de tempo, ou se é questão dele ganhar um pouco mais de corpo, né? Porque mesmo que ele tenha ficado um pouco mais forte nesses últimos meses, nesses últimos anos, ele ainda perde muito as divididas para os zagueiros, ele ainda não consegue fazer o pivô muito bem, né? Então, assim, o Matheus Nascimento carece de maturidade, né? Ele tem 18 anos, gente. Às vezes a gente trata ele como se ele tivesse 23, 24 anos. Não, ele tem um processo ainda de maturação longo, o Matheus Nascimento, né? E ele acaba não fazendo tantos gols no profissional ainda. Isso é um fato. Mas o Botafogo vai segurar a sua joia, o seu jogador. E para isso, o John Textor teve uma reunião com os seus empresários, né, e com o pai do atleta também, onde ele fez aquela proposta, no mínimo, peculiar, né, sobre ele fazer intercâmbio lá no Crystal Palace, lá no Lyon, e o Matheus Nascimento ficou próximo, depois dessas reuniões, de renovar com o Botafogo por mais 5 anos, ou seja, até 2027, com um aumento de salarial bom e também um aumento enorme de multa rescisória. Então, para tirar o Matheus Nascimento do Botafogo depois dessa renovação, alguém vai ter que pagar muito dinheiro. E agora, né, é mole as pessoas duvidarem, mas depois que ele estourar, daqui a 1 ano, quem sabe 2 anos, com 20 anos, que também é uma idade muito boa ainda, novo demais, as pessoas depois vão lá falar assim, eu sempre acreditei, etc. Não, eu tô vendo muita gente agora criticar o Matheus Nascimento como se ele fosse ruim, como se ele não jogasse nada. Eu tô aqui dizendo desde esse momento, o Matheus Nascimento não é ruim de bola, tá longe de ser. Só acho que ele não tá pronto ainda pro profissional e isso é questão de tempo, questão dele ganhar mais corpo, mais confiança, né? E mais idade mesmo. Né, 18 anos, e a posição de centroavante é uma posição muito mais difícil de você estourar novinho. Geralmente quem estoura novinho como centroavante é um cara que realmente é muito fora de série.
Eu lembro do Ronaldo, por exemplo, né, estourando no Cruzeiro com 17 anos, mas o cara tem que ser muito absurdo para acontecer isso. É muito mais fácil você estourar sendo um ponta, né, igual o Jefinho, que é novo também, apesar que o Jefinho tem 23 anos, o Matheus Nascimento só tem 18. Mas o Jefinho estourar na ponta direita, né, muito mais fácil um jogador de drible das pontas pegando um lateral que tá te marcando, é muito mais fácil ele estourar do que um centroavante, pegando aqueles zagueiros brutamontes lá, né, cara? Pô, esse último zagueiro aí da partida contra o Santos, Eduardo Bauer, mano. Pô, um cara 1,90 m, pô, corpanzil do caramba. O Matheus Nascimento não ganhou uma dele. Eu acho que com o tempo ele vai ganhando maturidade, ele vai começando a conseguir ganhar desses zagueiros, né? Então, assim, eu queria esticar um pouquinho esse vídeo para falar do Matheus Nascimento, porque eu acho uma bola dentro demais do Botafogo não perder o Matheus Nascimento, conseguir essa renovação por mais 5 anos, tá muito bem encaminhada. Eu tenho certeza que em algum momento o Botafogo vai conseguir fazer com que o Matheus estoure nos profissionais, e aí o Botafogo deve fazer a maior venda da sua história. Eu ainda creio muito nisso e acho que vai acontecer, questão de tempo. Então, essa é a informação sobre o Matheus Nascimento. Jefinho, o Botafogo deve exercer o direito de compra que tem até novembro para fazer, deve exercer nas próximas semanas do Jefinho, tá? Ele que pertence ao Resende, o Resende que tem parceria com o Lyon, que é do John Textor, né? Então é muito bom já, a gente está tendo toda essa ligação, né? Entre Botafogo, Resende, Lyon, é para isso que a gente queria, né? Então tá tudo meio que ligado ali. Então alguns times de Portugal apareceram, outros times do Brasil também consultaram a questão do Jefinho lá no Resende, mas o Botafogo tá soberano na situação, vai comprar o Jefinho aí. Alegria nas pernas do Jefinho, que apareceu muito bem nesses últimos jogos, e o Botafogo já vai segurar mais um jogador que é candidato à joia, né? Jefinho, 23 anos, descoberta lá do Resende, que está agora no Botafogo despontando aí nos profissionais na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, ótima notícia. Segunda ótima notícia desse vídeo. Terceira ótima notícia desse vídeo. Só notícia boa, hein? Olha aí, agenda positiva. Só notícia boa aqui no canal do Medeiros. Estádio Newton Santos. Todos sabemos que o Estádio Newton Santos é a nossa casa. Está lá caracterizada com os escudos do Botafogo, a gente se sente em casa, desde o pré-jogo até o pós-jogo, a gente se sente muito bem no estádio Newton Santos. A gente só queria e se animou com a questão de construir o estádio, porque realmente o Newton Santos peca em algumas questões, mas a culpa não é do Botafogo, foi de quem construiu lá em 2007, né? Quando construíram o estádio foi para o Pan-Americano de 2007, então era obrigatório ter uma pista de atletismo. E aí fizeram as arquibancadas muito longe do gramado. A acústica também do estádio Newton Santos não é muito legal. E o John Textor, obviamente, não gosta disso. Mas hoje teve uma reunião entre Durcésio Melo, John Textor e Eduardo Paes, atual prefeito do Rio de Janeiro, em que o John Textor mostrou todo o seu descontentamento do Newton Santos ser dessa maneira. E falou que ele só fica no Newton Santos, acaba com a ideia de construir um novo estádio se ele puder mexer na estrutura do Newton Santos, retirar a pista de atletismo, aproximar as arquibancadas, né, do gramado, igual acontece nos clubes que ele tem na Europa. O estádio do Crystal Palace, por exemplo, a arquibancada é pertinho do gramado, né? Se tem 10 metros é muito. Então ele quer repetir isso aqui no Brasil, ele quer fazer isso aqui no estádio Newton Santos. A questão é que ninguém sabia se o prefeito ia deixar o Botafogo mexer no estádio Newton Santos, porque é um estádio que acabou sendo histórico, o Usain Bolt ganhou medalha ali, etc. Toda aquela coisa de Pan-Americano envolvido, mas a realidade é que desde 2007 só tivemos 3 eventos de atletismo no estádio Newton Santos. Ou seja, 2007 para 2022 a gente tem 15 anos de estádio, só tivemos 3 eventos. Então existe um erro de planejamento nessa questão, e o Botafogo não é culpado. O Botafogo administra o estádio para o futebol, não administra para atletismo. Então o Botafogo, através do John Textor, falou: olha, eu só fico no estádio se eu tiver autonomia de aproximar a arquibancada, de mexer no estádio do jeito que eu quero que ele fique. Senão, eu vou construir um outro estádio aqui, vou atrás de um outro estádio para construir aqui no Rio de Janeiro. E o Eduardo Paes deu esse aval ao John Textor hoje, né? Vão ter outras reuniões com projeto, para como é que vai ser feita essa questão. Então, assim, a sinalização positiva
o Eduardo Paes já deu. Então, selaram um acordo, né, encaminharam uma situação para que o John Textor faça obras no Nilton Santos e que torne o Nilton Santos um caldeirão aí para a torcida do Botafogo. Eu acho que era o que faltava, cara. Era exatamente o que faltava. O Nilton Santos com gramado colado, arquibancada colada no gramado, aquela coisa toda, aquele clima de caldeirão. Atrás do gol, hoje é muito difícil alguém gostar de ir no setor norte do estádio Nilton Santos. Por quê? É lá muito longe do gramado. O setor norte é um dos mais desvalorizados hoje do estádio Nilton Santos. Com essas obras, é capaz do setor norte se tornar o setor mais valorizado. Porque ele, atrás do gol, pertinho ali, né? As torcidas organizadas geralmente gostam de ficar atrás do gol, coladinho no campo. Então, assim, cara, vai ser muito benéfico para o Botafogo. Eu espero que isso realmente se torne realidade muito em breve, né? E mais uma ótima notícia no dia de hoje envolvendo aí questões administrativas do Botafogo, beleza? É isso aí, 3 notícias ótimas para vocês e agora eu quero os seus comentários. Comente tudo aí, seja algo positivo, seja algo negativo, não deixem de comentar aqui com o canal do Medeiros. Estamos combinados? Volto amanhã com mais notícias para vocês. Um abraço.